Graças a Deus, que Deus venha abençoar a sua vida, o seu lar, a sua família, que Ele venha aumentar a sua fé, lhe dar forças, motivo para continuar esta grande jornada. Seja bem-vindo ao meu canal, bem-vindo à Palavra de Deus. É o título deste canal. Este título cai bem a este canal, a Palavra de Deus. E eu estou aqui com a Palavra de Deus para você nesta hora. Mas antes disto, eu desejo toda a bênção na sua vida, toda a paz, toda a felicidade. Se você não conhece ainda o Senhor Jesus Cristo, por meio da graça soberana dele, fique comigo até o final. Tenho certeza que o Espírito Santo do Senhor vai tocar na sua vida e vai fazer uma mudança dentro de você, conforme tem feito na minha vida e na vida de muitos que o receberam. Que Deus te abençoe. Você que vai me assistir em outra ocasião também, receba o meu carinho, a minha saudação em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Nesta hora, eu quero chamar você para acompanhar comigo a leitura da Palavra de Deus, que será na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, para começarmos. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, 2 versículos nós vamos tomar nesta hora para a nossa meditação. Louvado seja o nome do Senhor. Gálatas 6, verso 7 e também o verso 8. Diz assim: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. Amém. Pai Celestial, acrescenta tuas bênçãos à leitura desta palavra, ó Pai, e que nós todos sejamos agraciados por meio dela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É isso aí, Deus não se deixa escarnecer. Esse é meu assunto nesta manhã, encarar nossos erros. Meu assunto é um pouco rude de transmitir, mas equipado com os equipamentos de Deus, as armas de Efésios capítulo 6, revestido também de toda a armadura de Efésios 6, em mim, munido da munição que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, e do Espírito Santo, o qual é o nosso ensinador, eu entro nesta hora na palavra para trazer até você este assunto. Lemos que Paulo aqui adverte em suas breves palavras que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ele colherá. Então ele diz no verso seguinte, o verso 8 do capítulo 6, que o que semeia na carne, da carne, colherá a corrupção. E o que semeia no Espírito, esse colherá
a vida eterna. Nós poderíamos já começar meditando nos ministérios que vemos ao longo desta nação e no mundo, outros ministérios. Eu posso trazer aqui pensamentos, trazer lembranças a alguns mais veteranos de coisas que ocorreram aqui mesmo em nossa nação e os homens escolheram. Uns estavam indo bem na palavra, responsável pela congregação, pelo ministério que Jesus Cristo havia lhe dado, até que se corromperam. É ou não é? Outros estavam indo bem, realizando a obra de um missionário, até que a vaidade tomou conta dele, e o desejo de ser grande o fez cair. Eu poderia ainda ir mais longe e trazer a você, que eu acompanho o Evangelho desde 1980, por aí, eu tenho lembrança de 81, 82. Atrás eu não tenho lembrança, eu era muito infantil ainda. Outros que iam tão bem, até que a ganância o tirou do projeto e do plano e entraram em ruínas. Todos estes pensamentos, eu estou dizendo, eram homens que tinham a Bíblia na mão, eram líderes religiosos de igrejas grandes em nossa nação, homens que tinham 4, 5, 6 cultos por semana, oravam pelos enfermos, pessoas recebiam cura e deixaram ir por este caminho, e isto foi a ruína total deles e do ministério deles. Então que nós, eu mesmo me coloco aqui, possamos ser verdadeiros conosco, trazendo diante da audiência e dos que caminham conosco e dos que não caminham também, porque Paulo instrui Timóteo que deve ter bom testemunho dos que estão fora. Então, devemos ser verdadeiros, ter bom testemunho e ser cuidadosos com a Bíblia, com a palavra de Deus, com o que ensinamos. Não vamos deixar a ganância tomar conta de nós. Vamos deixar que o amor de Deus possa ganhar terreno em cada parte de nossas emoções. Deveríamos fazer isso. Então, o que o homem planta, ele colhe. Se você plantar coisa boa no Espírito, você colherá a vida eterna. Eu espero que eu esteja plantando e sempre em meus movimentos, minhas participações religiosas, ou mesmo quando eu não estou participando, mas ainda sou um soldado, ainda quando não estou no dever, cumprindo, pregando, ou na igreja pregando, ou orando, ou quando estou lá fora, eu ainda sou um soldado. Que eu possa encaminhar pessoas a Jesus Cristo, ao Senhor Jesus Cristo. Não
por meio de mim, mas por meio da maneira que Ele deu para nós levar as pessoas a Jesus Cristo. O Espírito Santo em mim possa levar você que me assiste ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos tomar algum homem grande. Vamos tomar. Vamos começar por Davi. Homem grande, Davi. Rei de Israel, não é? Bem sucedido. Ia muito bem em seu reinado. Vamos comparar com esses ministérios que eu não posso citar nome, mas vocês são inteligentes. Claro que vocês são inteligentes. Vocês têm mente boa, raciocínio, e tem o Espírito Santo para fazer lembrar essas coisas também. Veja, quando começar a ler alguma coisa de Davi, vamos pensar nos homens grandes, os líderes. Veja que Davi era rei em Israel e bem sucedido. Um homem escolhido entre todos os seus irmãos e ungido rei, e ia bem. Até que um desejo dentro do coração de Davi trouxe ruína a ele, ao ministério dele. Como é que está nossos ministérios? Como é que está o meu ministério, hein? Vamos meditar aqui em Davi? Eu chamo você para, se você puder aí, acompanhar comigo o rei Davi em 2 Samuel. 2 Samuel, no capítulo 12, eu só vou trazer assim um pouco das consequências do pecado dele, do pecado do adultério dele. Quando ele desejou aquela mulher. E a consequência veio. Ele tinha homens ao seu dispor. Ele tinha o exército a seu favor. E ele usou de todo o seu aparato, de toda a sua força política e religiosa, para trazer para ele, para satisfazer o seu ego, os seus desejos carnais, e daquilo não era vontade de Deus. Quantos ministros nesse dia estão na plataforma, satisfazendo os seus egos, colocando na cabeça das pessoas coisas que não estão nas Escrituras, e com o seu poderio, de todo o seu exército que ele tem em volta dele, homens a seu favor e pessoas a seu favor, e pode levar a cabo, adiante, a intenção mal do coração dele. Quantos ministérios tem homens e mais homens e pessoas subordinados, e vai levar adiante o mal do coração daquele homem, e se precisar matar, vai matar mesmo. E se precisar machucar, vai machucar mesmo. E se precisar adulterar, vai adulterar mesmo. Vê que Davi não apenas adulterou. Nós estamos resumindo aqui. O pecado não foi apenas adulterar, que já é terrível, mortal. Mas houve toda um arranjar da situação para chegar ao adultério. Não é que ele saiu assim, entrou no quarto dele e encontrou a mulher ali. Não foi isso, não. Ele precisou preparar a maldade. Ele foi maquiavélico. Sim. Quantos homens maquiavélicos no ministério, sustentado pela nação, com seus dízimos e com suas ofertas. Então, o plano de Davi e sua consequência, eu quero ler aqui para você
Em 2 Samuel, no capítulo 11, a Bíblia narra assim, deixe-me encontrar aqui, capítulo 11, o título do texto diz assim: Davi comete um adultério e um homicídio. Vê que não foi simplesmente ele chegou ali e adulterou, que já era terrível se fosse assim. Mas ele matou o marido, porque pôs na frente na guerra, combinado com os seus homens, para depois adulterar. E ele tinha esse poderio. O homem simples não poderia fazer isso. Você vê que sempre é os homens que estão por cima. Os homens que estão por cima, eles têm a força e o poder de destruir. Porque eles têm comparsas. E às vezes estes comparsas não levam em consideração a Bíblia, mas vai pelo que o líder diz para fazer. Então, esse capítulo 11 inteiro narra do plano e a morte de Urias, e até que ele entra em adultério com a mulher de Urias. Depois, no capítulo 12, Natã, o profeta, repreende ele. Capítulo 12 de 2 Samuel. Então, no capítulo 12, no capítulo 13, começa a vir as consequências. Porque tudo que o homem semear, ele colherá. E vocês imaginem que no capítulo 12, o verso 9 diz, uma das consequências foi assim: Natã, ungido por Deus, vai lá e diz para ele assim: Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos a Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon? O verso 10 diz que agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Agora viria espada para a casa de Davi. Porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Eteu, para que te seja por mulher. Verso 11 diz, assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti. Isso me faz lembrar os ministérios que eu comecei citando, e me faz olhar onde eu estou parado como ministro do Senhor, me faz ver que não haja ganância em mim, não haja maldade nem desejo de passar por cima de outros ministérios, nem se for preciso usar as minhas armas que eu poderia usar. Não, a minha arma é a oração, a minha arma é o amor de Jesus Cristo. Vamos continuar com a consequência desse mal que Davi intentou. Continua, verso 11. Eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, sobre você, Davi. E tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo. Aí começa a perder a família. Aí começa até a beber. Começa Deus me abandonou. Você fugiu de Deus. Você saiu do caminho. Isso é homem de Deus que eu estou lendo. Não estou lendo de qualquer pessoa, não. E eu aplico isso para os ministros de Deus, do qual eu me enquadro. Eu aplico isso. E as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante o sol.
porque tu o fizeste em oculto. Às vezes você engana a igreja em oculto. É ou não é? Com seus maus pensamentos, suas más intenções. Você não fala a verdade aos crentes da congregação. As pessoas precisam saber a verdade. Seja mais sincero, pastor. Sejamos mais sinceros, ministros de Deus. Vamos dividir o bolo, ministros de Deus. Diz, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o sol. O sol, onde a luz dele bate, tudo vê. Deus colocou ali, trouxe a ruína diante de Davi, as consequências aos seus filhos. Um de seus filhos, no capítulo 13, conta que um de seus filhos tomou o seu filho Amon, tomou a irmã, que era Tamar, e concebeu incesto com ela. Praticou incesto com a própria irmã. E houve espada e morte por causa do pecado de Davi. Até que Davi, ainda diante de Natã, diz: a Deus somente eu pequei. Começa a se humilhar. Então agora parece que o Espírito de Deus foge de Davi. Ele diz: não retira de mim o teu Espírito, Senhor. Cria em mim um coração puro. Traz para mim um espírito reto. Oh, irmãos e irmãs, pastores, ministros, pessoas de toda a igreja do Brasil. Vamos pedir para Deus trazer para dentro de nós um espírito reto, um espírito que compadece um do outro e somos verdadeiros uns com os outros. Gálatas 6 ainda precisa ser cumprido entre nós, irmãos, homens de Deus e mulheres de Deus desta nação. Devemos nos importar, sim, uns com os outros. Eu trouxe aqui um homem só, Davi. Mas eu vou ainda trazer um outro, que é Salomão, seu filho. Outro rei de Israel. Aquele rei que pediu, que Deus disse para ele: olha, Salomão, eu te dou esse direito de, como você é muito sincero, peça qualquer coisa. Então, Salomão, com sabedoria, pediu ainda que ele tivesse sabedoria para governar na nação de Israel. E por causa desse pedido que agradou a Deus, claro, agradou a Deus, Deus concedeu riquezas e prosperidade a Salomão. Pastores, homens que estão agradando a Deus, que hoje Deus te abençoa porque você é verdadeiro no seu coração. Se você não continuar verdadeiro como você diz ser verdadeiro, virá sobre você a mesma consequência que veio sobre Salomão. Virá sobre mim a mesma consequência que veio sobre Salomão ou sobre Davi. Então nós encontramos que o rei Salomão, no 1 Reis, no capítulo 11, ele estava indo muito bem. Até que o pecado de Salomão foi o quê? Ele saiu com outras mulheres. Mulheres de outros países. Outras crenças mundanas. De outras nações. Começou um namoro com uma, com outra, porque podia namorar muitas e ter muitas esposas, mas tinha que ser só dali de Israel, israelitas, e começou com outras
aquelas mulheres idólatras. Outro pecado ainda de Salomão começou a vaidade, então, atormentar ele. Deus tinha dado para ele já toda a riqueza. Ele era rei em Israel, com mulheres de Israel e mulheres de fora. Fica vaidoso, não fica? Fica ou não fica vaidoso se não tiver o Espírito Santo? E aí, pastores grandes da nação, hein? Vocês não estão vaidosos demais, não? Vocês não estão muito seguros de si mesmos, não? Vê se Salomão estava seguro nisso, começou a ficar vaidoso. E outra coisa mais, teve outro. Mulheres de fora, trazendo para a esposa, trazendo pecado ali para Israel, deuses estranhos, coisa que Deus havia abominado, ele vem trazendo, porque agora ele é rei. Ele acha que porque agora ele é o líder, ele é o pastor de tal lugar, ele é o pastor, ele traz o que ele quer, sem consultar a Bíblia de Deus. Ele fala o que ele quer, faz do jeito que quer, sem consultar a Bíblia de Deus. E vai. Sabe, a outra coisa era ganância. Ficou ganancioso. Triste isso, né? Ficou ganancioso. Ofertas, dízimos, ofertas, fazendas, dízimos, ofertas, fazendo os ministros de hoje. Só para ele. Só para ele. Vamos ver então o que deu todo esse mal que Salomão entrou e cedeu. Vamos ver. 1 Reis, no capítulo 11, diz assim, a partir do verso 1 até o verso 25. 1 Reis 11 diz assim: a idolatria de Salomão e a ira de Deus contra ele. Ele entrou em idolatria por causa das mulheres que trouxe pecado. Ainda no capítulo 11, o verso 14, porque eu tenho que remir o tempo, eu poderia ler do verso 1 até o verso 13. Você que tem a Bíblia, anote aí. Depois você vai ver a consequência dessa idolatria. Capítulo 11 de 1 Reis. No capítulo 14, Deus levanta adversários contra Salomão. Essa é a consequência. Levantou, verso 14, levantou, pois, o Senhor a Salomão um adversário, a Haddad e o Edomeu. Ele era da semente do rei em Edom. E começou briga, guerra contra Salomão. Às vezes os problemas começam a chegar. Começa e aumenta. E nós não distinguimos às vezes. Ele começa a saber o porquê. Ele começa a saber o casamento com mulheres estranhas. Nossa união com pessoas que não tem nada a ver com nossa fé. Gente que fala até mal da Bíblia e nós estamos comendo com eles. Pessoas que não têm temor pela palavra de Deus e nós estamos com eles lá na roda dos escarnecedores. Daqui a pouco começa a consequência a vir. E aí? Verso 25 diz, 1 Reis, capítulo 11, até eu vou ler alguns versos para vocês. Verso 23 diz, também Deus lhe levantou outro adversário, a Rezon, filho
de Eliade, que tinha fugido de seu senhor Hadad Ezer, rei de Zobá, contra quem também ajuntou homens e foi capitão de um esquadrão quando Davi o matou. Indo-se para Damasco, habitaram ali e reinaram em Damasco. E foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão. E isto além do mal que Hadad fazia, porque detestava Israel e reinava sobre a Síria. Eu estou trazendo um pouco do mal, das más intenções de um homem que está na liderança, se ele não vigia o seu coração. Você aí que quer continuar sabendo mais sobre as consequências, olha, leia 1 Reis capítulo 11 inteirinho. Capítulo 11 conta tudo sobre Salomão. E ali em Samuel, onde nós lemos, conta sobre, segundo Samuel capítulo 11, sobre o rei Davi. Pai e filho, parece coincidência, não é? Eu poderia ainda levar para Moisés. Moisés, o líder que tirou Israel do Egito, chamado o grande profeta Moisés, servo de Deus. Um dia, quando os filhos de Israel precisavam água no deserto, faltava água, Moisés se exaltou, lembra? Quem lembra disso? Moisés está lá em Números, no capítulo 20. Eu quero ler isso aqui, então, rapidamente. Eu estou trazendo consequências de homens. No capítulo 20 de Números, o verso 10 diz assim: E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. Estavam sem água, todos. E Moisés e Arão reuniu o povo diante da rocha. E disse-lhes: ouvi agora, rebeldes. Começou a dar indireta no povo, na pregação deles. Vocês são uns rebeldes, olha aqui. Vamos ver o que acontece? Porventura tiraremos água desta rocha para vós? Está perguntando, tiraremos ou não? Alguns talvez ficaram amedrontados de responder não. Outros sim, ficaram, não sei. Quando o pastor se passa por grande na audiência, no culto, e os irmãos, coitadinhos dos irmãos, ficam quietinhos, magoados, entristecidos. Lembram quando nós passávamos por isso lá na seita? Eu passei muito por isso. Então, verso 11, capítulo 20 de Números: Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes. Não era para ferir a rocha, era para falar com a rocha. Feriu 2 vezes com a sua vara. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas teve consequência. O Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, ou seja, não engrandeceram o Senhor Deus diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. E nós sabemos que Moisés, o líder, não entrou em Canaã, justamente por causa desse mal que ele praticou diante de Deus. Isso traz para os dias de hoje. Quantos homens de Deus que se levantaram muito bem e Deus fez com ele um bom trabalho, até que a vaidade ou a ganância, a mentira que ele levantou a fim de colher alguma coisa, a consequência chegou, e chega mais rápido do que pensamos. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele também colherá. O que adianta o homem estar ali
muito belo, como eu via no domingo à noite. Muito belo, muito cheio de si, seguro de si, conhecedor de Gênesis a Apocalipse, podia citar qualquer texto das Escrituras e tudo mais, sem precisar ler. Quando o mal está dentro do seu coração, o que adianta dizer, vamos orar, meus irmãos, e ele próprio se põe ali como um líder verdadeiro, e dentro de si tem mentira, vaidade, pecado, maledicência, maus intenções. Nós encontramos em Ezequiel, no capítulo 28, que isso é próprio das coisas de Satanás. Ezequiel, no capítulo 28, quando Deus fala para Ezequiel, o profeta, trazer uma palavra sobre o rei de Tiro, não é? O rei de Tiro. Ezequiel 28 narra como era Lúcifer, o ministro ungido, o ministro que era muito grande no céu. Quem não quer ter um ministro que esteve no céu? No céu, falava com Deus de frente a frente. Eu quero um pastor desse. Cuidado. Cuidado. Eu quero um pastor desse. Eu não quero um pastorzinho desse que está lá no interiorzão. Não. Cuidado. A vaidade está te rodeando. Como é que está teu coração, hein? Essa intenção é boa? Você prova se todas as coisas vêm de Deus, se os espíritos são de Deus? Vamos continuar nesse pensamento? Aqui em Ezequiel, no capítulo 28, a partir do verso 11, diz assim: lamentação sobre o rei de Tiro, o rei. Porque eu estou fazendo lamentação sobre ministros que eu assisti, que eu vivi, que eu estive. E se nós não tomarmos cuidado, esse mesmo mal rodeia nós diariamente. Se nós não vigiar, isso mesmo fará a nossa ruína, trará a nossa ruína, se nós não vigiarmos, ministros da nação. Não estejam seguros de si, mas confiem ao Senhor a vossa segurança. Tenha paz consigo mesmo e faça ser sincero o coração vosso. Não deixe a ganância, a maldade tomar conta de vocês. Veio mais a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Lúcifer estava sendo relatado no rei de Tiro. No rei de Tiro, exato. Este Lúcifer é pregador hoje, está em homens, com a Bíblia debaixo do braço. Este rei de Tiro está em homens que estão com a Bíblia debaixo do braço. E você aí, já tem provado se todos os espíritos vêm de Deus? Diz mais: tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria, muito sábio, sabe? Aquela palavra linda, linda, mas vamos fazer um levantamento da sua vida? Ele se esconde, ele foge.
E também é perfeito em formosura, lindão, bonitão, gramática boa, conhecimento. Mas e a vida? Ou talvez ele deixa saber só o que é bom, as coisas ruins ele faz às escondidas. Mas o pecado vai vir à tona, debaixo desse sol aí, ó. Debaixo do sol vai ser descoberto mais cedo ou mais tarde, como foi com Davi. Diz mais. Agora começa a dizer abertamente. Estavas no Éden, no jardim de Deus. Lá no jardim de Deus estava Lúcifer. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. Ele se cobria dessas pedras preciosíssimas. Eu me cubro da graça do Senhor Jesus Cristo e do seu poder. Eu me revisto das armaduras de Deus e da força do poder dele. Consigo viver com R$1.600, meus irmãos. Consigo viver com R$1.600. Não peço dízimo nem oferta para me sustentarem, não peço. Antes, pelo contrário, algumas vezes tenho dividido os R$1.600 e comprado remédio para alguém que está comigo, que participa comigo. Esse se cobria de pedras preciosas, já tinha pedras que era a sardônia, o topázio, o diamante e a turquesa, o ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Tudo isso. Ministros ungidos se cobrindo com todas estas coisas. E as pessoas olham e dizem, Deus está nesse homem mesmo, porque olha só. Hoje é com um avião que ele vem. Mês que vem será com um navio e por aí vai. Enquanto Jesus estava na terra, a Bíblia diz em Isaías que nenhuma beleza víamos nele para que o desejássemos. Beleza nesse dia de hoje é sinônimo de riqueza. Beleza nesse dia de hoje é sinônimo de grandeza. E diz que ele era um de que os homens escondiam o rosto. E não fizemos dele caso algum. Claro, não está na mídia. Claro, não é reconhecido pela junta de todos, não é reconhecido pelo o concílio mundial, não é? Eu sou reconhecido por Cristo. Eu sou reconhecido pelo Senhor Jesus Cristo. Ele nunca deixou faltar nada para mim. Nunca, nunca. Davi mesmo diz nas suas bem-aventuranças, nunca vi. Eu fui jovem e agora sou velho. Nunca vi um justo perecer, nem a sua descendência mendigar o pão. Houve momentos difíceis para mim, mas nunca me faltou. Nunca me faltou. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, como eu creio na sua vida, você que ama Jesus de todo o seu coração. Você é verdadeiro. Deus honra a sua fé. Deus honra a sua vida. Eu rogo que Deus continue honrando o amor no seu coração para com a obra do Senhor também. Vamos prosseguir ainda para encerrar sobre Lúcifer, o grande líder, ministro, pregador do dia de hoje. Diz assim, então ele se cobria de todas estas pedras preciosas. A última era o ouro, esmeralda, carbúnculo, safira. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que fostes criado,
foram preparados. Tu eras querubim, ungido para proteger. E te estabeleci. Deus fez dele isso. No Monte Santo de Deus estavas. No Monte Santo de Deus estavas. Sião, ele estava ali. Você acha que ele não pode estar pregando aí na igreja? Não, aqui não tem poder. Como não tem poder? Estava no Monte Santo de Deus. Estava no Éden, no jardim de Deus. Andava entre as pedras acesas. E não vai estar aí dentro da congregação? Que se for levantar a vida de homens aí, até a Receita Federal vai para cima? E você confia no homem? Vamos encerrar aqui, para trazer encerramento final. No meio das pedras afogueadas andavas. Verso 14 do capítulo 28. Verso 15. Tu eras perfeito nos teus caminhos. Era perfeito, era um dia. Eu quero que Deus me mantenha humilde. Simples e pequeno. Paulo diz assim: estou instruído em todas estas coisas, tanto a ter fartura como a padecer necessidade. Eu, irmãos, estou instruído tanto a ter como não ter. Se eu ter muito e muito, vai ser como se não tivesse, porque estou instruído. Se eu não ter nada, será como se tivesse, porque nisso estou instruído. Posso todas as coisas em Jesus Cristo que me fortalece. Perfeito eras no teu caminho, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. O homem vai bem até uma altura, se ele não tomar cuidado. Satanás está em redor e ele não vigia. Lembra quando Pedro, cheio do Espírito Santo, ainda não era vindo o Pentecoste, mas Jesus perguntou: o que estão dizendo aí acerca do Filho do Homem? Então eles responderam: uns dizem que és um profeta, outros que és Elias, que és João Batista, um dos profetas. E ele disse: e vocês, o que dizem de mim? Então Pedro, inspirado, porque ainda não era batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo viria no dia de Pentecoste apenas. Inspirado, talvez o pastor traz uma boa pregação. Inspiração de Deus. Ele disse, inspirado por Deus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus virou para ele assim e disse: bem-aventurado és tu, Simão. Estas coisas não foram reveladas por carne e sangue. Não foi a carne e o sangue que te fez entender estas coisas, mas o meu Pai que está no céu, que te mostrou isso. Amém? E te digo, tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você está edificado aí no fato de que homem simples pode receber de Deus o que é verdadeiro. Jesus edificou no fato de que homens analfabetos podem receber de Deus. Isso é a igreja de Deus. As portas do inferno não prevalecem contra isso. Só que 2 ou 3 versículos depois, Jesus começa a dizer que ele teria que subir a Jerusalém e seria entregue nas mãos
dos malfeitores. Esse mesmo Pedro que havia recebido essa inspiração, não vigia, fala muito, conversa demais. Por isso que devemos vigiar. Ao sair do culto domingo à noite, a mensagem foi uma bênção, vamos vigiar no que falamos. Apenas vamos abençoar um ao outro e conversar pouco. Porque então Jesus começa a dizer que precisava subir para ser entregue e morrer. Pedro diz: mestre, de maneira nenhuma te acontecerá isso. Jesus volta para ele agora e diz: para trás de mim, Satanás, que me serves de tropeço. Só pensa nas coisas da carne. Agora era carne nele. Agora era carne. O pastor estava pregando pela carne. Há pouco antes era inspiração do Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus possa ser sempre o nosso guia, o nosso condutor. Que Ele possa fazer nós compreender as Escrituras e viver mais. Ter mais amor, mais respeito um pelo outro. Levar a carga um do outro. Que possamos ser sinceros. Sinceros. Pai da glória, abençoe todos os que me assistiram. Mostre para este irmão, esta irmã, estas coisas, Senhor. E que eles possam fazer um levantamento de suas vidas, de sua igreja, de seu líder. Se tem um homem como o líder e não é o Espírito Santo, você corre risco de vida espiritual. Meu Deus, instrua eles na verdade. Seja com eles. Mantenha eles na luz. E guarde-os e proteja. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Eu convido você a acompanhar todas as palavras deste canal. Não tem uma única destas que não seja pertinente, salutar, verdadeira. Não tem uma destas que não seja. Se não fosse assim, eu não estaria aqui trazendo estas coisas. Que Deus abençoe sua vida, sua família, seu lar, a sua semana e viva servindo a Deus com tudo que há em você. Seja uma bênção na igreja. Shalom. Que Deus os abençoe.